Olá pessoal, boa noite. Aguardando o Giba. A galera. Boa noite, boa noite, boa noite. A Ruth, quanto tempo? Max, Daniane, Okuba, Desirê, Viviane, Fábio, boa noite. Cadê o Giba? Só aguardando o Giba. Onde ele está? Por onde andará? Por onde anda o Giba? Pessoal, espero que vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando, que a família esteja bem. Mando um abraço para todo mundo. Oi, Max. Se não tiver polêmica, eu nem venho, né? Brincadeira, tá? Vai ser bem tranquilo o assunto. Olha, o Giba entrou. Espero que vocês estejam preparadas. Espero que estejam todos preparados, porque agora vai começar. Todo mundo me ouve bem? Vocês estão ouvindo bem? O áudio tá bom? Rodrigão. Fala, Rodrigo. Boa noite. Obrigado aí pela participação, Luciane. Vamos aguardar o Giba. Que a minha imagem não está aparecendo aí, professor. Então, por quê? Então, o Giba já entrou, mas a gente vai aguardar a imagem dele. Conexão tá tudo certo aí, Giba? Tá tudo... Tá tudo certo, com- né? Se o som está saindo, né? Então, a gente está te ouvindo, só que ainda está carregando aqui para mim a, a imagem, né? Sim. Eu vou sair de cena um pouquinho aqui, eu vou pegar o fone que eu esqueci. Tá bom, então você vai cancelar? Não, vou deixar aí. Tá. Pessoal, então a gente está só aguardando a resolução ali por parte da imagem do Giba, tá? Já já a gente começa o assunto, mas como eu estava falando, fazendo as saudações e tudo mais, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou aproveitar e colocar o tema aqui. Viviane, boa noite. Estou só fixando o tema aqui, tá bom? Estamos aguardando o Giba. Eu acho que eu vou. Fala, Du. Beleza? Adilson. Tem, professor. Oi? Eu estou fixando aqui. Deixa eu agora sim. Estou fixando o tema aqui, Giba. Ah, perfeito. Minha voz está saindo bem aí? Tá saindo bem. Todo mundo ouve o Giba? Estou Perfeito. fixando o tema aqui que eu te falei. Estou fixando aqui. Tá com eco, né? Estou fixando o tema aqui, Giba. Oi. Se
quiser dar boa noite aí pro pessoal, Giba, a galera já entrou, alguns colegas. Então, muito boa noite a todos aí, obrigado pela paciência, pela oportunidade. Tá chegando mais gente aí. E eu não vou ficar saudando pessoa por pessoa, para que não fique chato aí o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente já começa. Bastante aluno aí, ó. Eu não quero nem falar o nome para não esquecer de ninguém, mas muito obrigado por estar presente. Lembrando que é a primeira vez que eu faço isso, hein, professor? Tenho feito bastante conteúdo aí para a internet, mas de vídeo gravado. A primeira vez falando ao vivo. Dá um certo medinho, né? Normal. Não, tranquilo. Ô, Giba. Oi. Eu não posso deixar de falar aqui. Essa Janete Costa é a minha avó. A minha avó fez um Instagram para assistir a nossa live. Bacana. Uma responsabilidade, hein? Responsabilidade. Só aumenta. Ó, seguinte, a gente tem então aqui um assunto para tratar, né, com vocês. Boa noite para todo mundo. Temos aí 60 minutos, né, Giba, para abordar esse tema, como a gente divulgou. Por que idosos devem se manter ativos na quarentena? Eu estou tentando fixar o comentário aqui, mas os 10, 15 minutos finais a gente vai dedicar aí a perguntas e dúvidas. É isso, Giba? Sim, é isso aí. A gente vai tentar ser bastante objetivo na fala, né? Para que sobe um tempinho para a gente interagir com as pessoas que estão assistindo aí. Isso. Quer iniciar, se apresentar? Vamos seguir o roteiro, então o senhor começa e eu, na sequência, já entro. A primeira bronca. Pessoal, então... Eu falei que eu sou o guardião do tempo, isso, né? Ó, então, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor Carlos, né? Como alguns já me conhecem, a gente já trabalhou junto, ou já foi aluno nosso e tudo mais, ou familiar. Para quem não me conhece, então, sou professor de Educação Física. Já tenho aí 12 anos de formado. Então, de lá para cá, bastante experiência prática no atendimento a pessoas com 60 anos ou mais. E é disso que a gente vai tratar um pouco aqui hoje, né? Além de tudo, uma especialização com esse enfoque, né? Com essa ênfase. E já trabalho com o Giba há uns 7 anos, né, Giba? 2013 que você entrou no Belenzinho, né? Então, a gente compartilha também do atendimento a essa população e nas nossas discussões há aproximadamente 7 anos. Eu devo dizer, inclusive, que é um prazer dividir o dia a dia com essa figura, porque o Giba como já falei várias vezes com colegas que já ouviram isso, já falei isso para ele e eu acho que nunca é demais ressaltar que a nossa área da educação física ela pode ser representada com o Giba. O Giba é um cara que tem um repertório, tem um leque de opções e dá muitas aulas e sabe atender de várias formas essa população. Então, hoje a gente vai falar dos motivos pelos quais os idosos devem se manter ativos na quarentena, não só do ponto de vista da atividade física, mas também a gente vai discutir outras questões. A linguagem que a gente vai abordar é praticamente uma linguagem simples para que todos entendam, então, principalmente para os praticantes de exercícios físicos, os curiosos pelos exercícios que ainda não fazem. Então, aqui para entender o porquê, né, da gente fazer. Então, quem for profissional da educação física, fisioterapia ou até estudante, a gente já avisa que a linguagem ela não vai ser tão técnica, em alguns momentos pode ser que ela seja, mas ela vai ser mais para o pessoal mesmo que treina e que está pensando em treinar, né, Giba? Exatamente.
Bom, meu nome é Gilberto de Almeida, sou educador físico. Tenho a oportunidade de trabalhar com essa figurinha aí ao lado. Alguém de muito conhecimento técnico, muito conhecimento prático, e é uma pessoa que consegue associar essas duas coisas. E eu sou um grande incentivador de que ele atue como alguém para orientar novos professores, né? Já tive o prazer de ir até a academia dele. Então, sou um grande incentivador e um grande fã, e para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando sobre exercício físico. Parte do meu trabalho, ele é voltado para a reabilitação de idosos, né? Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar e a gente atende idosos frágeis. E todo ano, né, acontece de nós termos as nossas férias, né, por algum motivo não temos as aulas, e o que eu percebo é que quando os pacientes, os nossos alunos, eles voltam para a atividade, eles voltam muito mais fragilizados, né? Eles voltam com a capacidade de cumprir as tarefas do dia a dia diminuídas. Por mais que a gente faça manuais de exercício, a gente liga para os pacientes, para os alunos, para estimulá-los à prática, e por algum motivo uma parte deles acaba não fazendo, ou em casa acaba se desestimulando para fazer o exercício. Muitas vezes o cuidador ele não entende essa necessidade do exercício. Então é sobre isso um pouco que a gente vai estar falando aqui, tá certo? É fato que o processo de envelhecimento ele ocorre diferente de pessoa para pessoa, né? Tem algumas pessoas que a gente tem a impressão de que o tempo é mais generoso com elas. Parece que elas envelhecem menos, né? Parece que tem 10 anos a menos que de fato elas têm. E tem aquelas brincadeiras, né? Dorme no formal, quando pinta tem mais de 130, né? Tem essas brincadeiras, mas de fato algumas pessoas têm uma longevidade melhor, um processo de envelhecimento mais tranquilo, mais saudável. Nós chamamos esse processo de envelhecimento de senescência, né? O envelhecimento bem-sucedido. Já outras pessoas têm um processo de envelhecimento mais prejudicado. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de eu encontrar algum colega de colégio, né? Faz 30, 40 anos que a gente não vê, e a gente pensa assim, nossa, como aquela pessoa está acabada, né? Só acontece com os outros, isso não acontece com a gente, né? Como o processo de envelhecimento para aquela pessoa foi mais severo, muitas vezes se confunde com os efeitos das doenças, né? Será que ele está velho assim porque ele ficou doente ou alguma doença não cuidada, as escolhas que a pessoa fez na vida? De fato, o processo de envelhecimento ele tem a ver com duas coisas. Uma questão genética, né? Tem pessoas que vão ter uma longevidade maior, outras está relacionado com o tipo de vida que as pessoas levam, né? As escolhas que elas têm na vida. Mas hoje eu queria chamar a atenção, dentro desse processo de envelhecimento, para algo inquietante, né? Que é o ciclo do envelhecimento precoce, né? E o que é esse ciclo de envelhecimento precoce? Digamos que algumas pessoas ao envelhecerem, elas entendem que agora é a hora de fazer menos, agora é a hora de não fazer nada do ponto de vista de exigência física, exigência motora, é hora de descansar, né? Não que não tenha que fazer isso, né? Mas a ideia de que o idoso não deve fazer força, não deve se esforçar, não deve ter preocupações, é um erro, né? Porque isso leva ao descondicionamento. Um exemplo muito claro que eu tenho disso, alguns pacientes que vão participar de grupos de reabilitação e condicionamento físico, lá onde eu trabalho, muitas vezes eles vêm até a portaria, né, e tem uma rampa para chegar até a recepção onde vai iniciar o exercício. E eles descem do carro e entram e sentam numa cadeira de rodas. Descem essa cadeira de rodas até chegar na recepção, daí levantam e vão fazer atividade. Isso acontece nas primeiras vezes, né? Porque eu questiono o cuidador, questiono o próprio paciente, o próprio aluno. Mas por que o senhor veio de cadeira de rodas, né?
E aí vem a resposta, é porque cansa, tem que descer a rampa, tem que andar, ele vem devagar, né? Então para poupá-lo, né? Então assim, essa ideia de que se a pessoa não se esforçar, não fizer esforço, isso é saudável, e não é, né? Então, vamos entender assim, que o indivíduo, ele envelheceu, aí ele acha que agora ele não deve mais fazer força. Então o que acontece com o organismo dele? Acontece um fenômeno chamado descondicionamento, né? Essa palavra não existe, mas ela exprime exatamente o que eu quero dizer, que o condicionamento físico cai, né? A pessoa fica mais frágil, músculo, esqueleticamente. E aí, e sendo assim, ela ficando mais frágil, o que acontece? A independência começa a diminuir, ela começa a depender de outras pessoas para fazer as suas atividades. Uma vez mais dependente, a estima cai, a autoestima cai, né? Caindo a autoestima, ela fica mais depressiva. Ficando mais depressiva, o que a pessoa depressiva quer fazer? Quer ficar quietinha, quer ficar no cantinho, quer se movimentar menos, e aí, fatalmente, ela vai ficar mais frágil, ela envelhece mais. Envelheceu mais, aí entra nesse ciclo vicioso. E aí eu pergunto, né? Será que nós temos algum idoso próximo que está entrando nesse ciclo, que entrou nesse ciclo de envelhecimento precoce, né? O quanto nós estamos contribuindo para o envelhecimento que nós queremos, né? Então, esse é o primeiro ponto da nossa conversa aí que eu quero chamar a atenção. Um outro ponto que eu gostaria, inicialmente, de chamar a atenção, e ainda tenho mais alguns minutos, tem a ver com as quedas em idosos, né? Segundo as estatísticas, 70% das quedas em idosos, elas acontecem dentro do próprio lar. E se nós formos analisar os motivos, são vários os motivos que levam o idoso a cair dentro de casa. Então, fatores intrínsecos, né? Acuidade visual, acuidade auditiva, fatores de ambiente também, se a gente for... Isso aí dá uma outra live, uma outra conversa, né? São muitos fatores que levam o idoso a cair dentro de casa. Mas a falta de força, a falta de mobilidade, a falta de movimento também é algo que contribui para que haja queda, né? E a queda traz muitas complicações para o idoso que cai, tá certo? Então, esses dois pontos que eu gostaria de iniciar, de abrir a nossa conversa, assim, não entrar nesse ciclo de envelhecimento precoce, que justifica a atividade em casa, e nós vamos falar aí no decorrer da nossa fala sobre o tipo de exercício, o que tem que nos manter ativo, a escolha dos exercícios, e o segundo é essa questão da prevenção de quedas, se manter ativo para manter a força para diminuir as quedas. Ok. Feito, professor. E falei nos 10 minutos. Então, você me ajuda, por favor, nos meus 10. Tá? Pois não. Porque fica à vontade. Você já me conhece e muitos do que estão assistindo me conhecem também. E o que o Giba traz para a gente, assim, minha parte, eu vou contribuir um pouco, agora eu vou tentar falar um pouco sobre o comportamento da força muscular ao longo da vida e tentar fazer o link com os tópicos que o Giba trouxe para a gente, que fazem parte do restante da conversa. Porque, assim, como a gente já conversou várias vezes, recentemente a gente teve uma live, eu fiz uma live com a Dilson, que inclusive está assistindo a gente aí, e é um assunto que eu e o Giba a gente conversa bastante também, por ser a nossa prática, por estar na nossa atuação diária, é que é importante deixar claro que o envelhecimento, ele não acontece aos 60 anos. A gente tem uma data, a gente tem um número que é o 60 a mais, considerado idoso é o 60 a mais. E é importante lembrar que o processo de envelhecimento, como o Giba já destacou vários pontos, ele pode ser precoce, ou seja, ele pode acontecer mais cedo para algumas pessoas. E aí entram fatores internos quanto os fatores do ambiente, né? Os fatores internos pode ser uma questão genética, então comportamento daquela pessoa, daquela família, pode levar a um processo de envelhecimento precoce,
né, mais cedo. Você foi falando aí de pessoas que envelhecem melhor e tal, a gente encontra colegas e tal. Eu lembrei que, assim, Hum. a situação clara para encontrar alguém que você não vê faz tempo é o dia da eleição. Porque o dia da eleição, dia de votar, como você vota na escola que foi criança, você, Totalmente. você olha aquela nota, né? Para algumas você olha e fala, tô Sim. bem, né? E para outras você fala, não tô tão bem assim. Mas, comentários à parte, os fatores internos são as questões genéticas e os fatores externos, a alimentação e a escolha da vida que levou. Óbvio que a escolha da vida ela está relacionada ao trabalho muitas vezes, né? Tem pessoas que, do ponto de vista social, não conseguem, não têm tempo de se exercitar, às vezes não têm condições de se alimentar adequadamente. Então seria, como você falou, outra ou outras lives tratar dos fatores externos e sociais. Mas o que eu queria deixar claro, o que eu queria relembrar, destacar é que envelhecimento acontece a partir de 25, 30 anos. Comportamento da força muscular. Nós temos, na nossa fase, né, de crescimento e desenvolvimento, a infância, a adolescência e a vida adulta, o início da vida adulta. Falando a grosso modo, como eu falei no começo, a gente não vai entrar em termos técnicos, mas para que quem está ouvindo a gente, quem está flertando com o exercício, quem ainda não entendeu o porquê que é importante fazer exercício. Para as mulheres, a partir dos 25 anos aproximadamente, para os homens, a partir dos 30 anos, começa o processo de envelhecimento. O que significa isso? Morte de células. A morte celular, seja ela muscular, óssea, e isso vai interferir em todo o nosso sistema do metabolismo. Inclusive, a gente pode observar que existe uma mudança na nossa composição corporal. Vamos falar de composição corporal: gordura, músculo, osso. Isso forma o nosso peso corporal, né? E eu lembro muito de uma aula interessante que eu tive na especialização, nunca vou esquecer o nome desse professor, tem o livro dele em casa, que é o professor Roberto Fernandes da Costa. Guardem esse nome. Eu acho que ele destacou uma coisa muito importante que a gente conversa no dia a dia, que é o nosso comportamento fisiológico, ele é contraditório ao nosso comportamento social. O que significa isso? O nosso corpo é como ele chamou de... É como se a gente fosse feito para engordar. A gente está falando de envelhecimento, vocês vão entender porque que eu estou falando da composição corporal já já. E ele explica o seguinte: o nosso corpo ele tem um metabolismo alto na infância e na adolescência, ou seja, a gente queima bastante caloria e pode comer o que quiser, e gasta bastante atividade física na fase escolar ou nas nossas atividades recreativas, esportivas, assim por diante. De repente, a gente entra na vida adulta e começa a trabalhar. Muitas vezes a nossa rotina faz com que a gente gaste menos energia, principalmente as pessoas que trabalham sentadas. E são vários os trabalhos que fazem com que a gente trabalhe sentado, com menos gasto calórico ou com menos atividade física. Em contrapartida, no momento da vida, ao mesmo tempo que no momento da vida a gente passa a gastar menos calorias, a gente passa também a queimar menos calorias, porque aí o nosso corpo teve o processo de maturação e tudo mais, a nossa massa muscular, e ela vai começar a declinar. Quando o Giba fala de envelhecimento precoce, se eu não começar a fazer alguma coisa, se eu não continuar me exercitando, se eu não aumentar meu gasto calórico, e principalmente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente até que me chama de radical, mas músculo é saúde. Todo exercício é bom, todo exercício faz bem para a saúde, todo exercício físico vai fazer bem também para a mente e pode ser prazeroso, seja qual for, dançar, pular, andar de skate. Mas nenhum exercício é como a musculação, nenhum exercício promove o aumento ou a manutenção da massa muscular, e aqui a gente está falando de saúde, né? A musculação, ela tem um processo, então a força muscular, ela vai ter um processo de declínio caso a gente não faça nada, e aí a gente vai chegar nos 60 anos, como se diz, sem uma poupança muscular, e já já eu vou passar a palavra para o Giba de novo, porque é importante falar também da poupança óssea, principalmente no caso das mulheres,
que se chegarem numa fase avançada da vida, por exemplo, a menopausa, sem uma massa óssea, uma contribuição óssea bacana, vai sofrer muito mais do que os homens e vai sofrer muito mais do que as mulheres que praticaram exercício físico. Então, só para resumir, comportamento da força muscular. A gente tem, normalmente, na fase da adolescência, na idade adulta, e a tendência é a gente perder essa força muscular. Agora, para que músculo é importante? Músculo é importante para andar, para respirar, para correr, para fazer as tarefas da vida diária. Então, se eu vou ao supermercado e carrego sacolas, se eu preciso sentar e levantar. Aí tem gente que fala assim, já ouvi isso, inclusive de colega da nossa área, que fala assim, musculação não é necessário. O que a gente precisa é de uma força vital para fazer as coisas do dia a dia. Só que quem me falou isso tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. E a resposta que eu dei, que também foi o que eu aprendi, foi: você acha que força não é importante porque você não sente a falta dela. Então, quando a gente é jovem, a gente não sente a falta da força porque a gente tem força. A partir do momento que a gente envelhece, fica difícil e as articulações começam a doer. Muitas vezes, reflexo de um enfraquecimento muscular é que leva à instabilidade articular e que essas dores aparecem, aí você pensa, poxa, por que será que está doendo? Né? Porque faltou força muscular. E aí, só para destacar aqui, Giba, passando a palavra para você, a gente não fala, acho que quem te conhece no seu trabalho em Guarulhos, no nosso trabalho, assim, a gente não está falando de musculação para ficar grande, né? Para ficar volumoso, como diz a palavra que é preconceituosa, para ficar marombado, né? A musculação ela não serve somente para ficar marombado. Quem tiver genética e quem tiver objetivos competitivos vai atrás desse objetivo. Mas a gente está aqui falando do quanto a musculação, treinamento de força, ele é fundamental e importante para a saúde, tanto para a prevenção de doenças e prevenção de problemas de saúde, como depois que eles já apareceram para o tratamento, né? Seja o hipertenso, o diabético, as pessoas que têm dores nas articulações, passaram por cirurgia ou precisarão passar por cirurgias, e estou preocupado, já deu meu tempo? Não, eu perdi até o relógio. Fica à vontade. Não, mas é basicamente isso. Falar do comportamento da força muscular, a gente tem um ganho, né, uma ascensão, a formação e tudo mais, e que é importante se preocupar a continuar fazendo atividade física e principalmente o exercício de fortalecimento para que a gente não entre digamos, na meia-idade, não sei se esse termo também é correto, mas na vida adulta, na segunda metade, com fraqueza muscular, né? E com dependência. Eu acho que tem uma palavra que, digamos, está muito na moda, que é o empoderamento. A gente usa muito o termo autonomia. Eu acho que é importante para o nosso assunto falar que exercício físico, manter-se ativo, manter-se forte, vai te garantir boa mobilidade, vai te garantir boa autonomia, né? Então, nesse sentido, para usar uma palavra da moda, a força ela é empoderamento, para que você seja independente, né? Vou tentar fazer uma analogia aqui, espero que eu não me embanane. Tá. Mas vamos dar um exemplo de uma criança que foi bastante estimulada, que brincou, pulou, subiu em árvore, fez tudo que era possível em termos de estímulo, né, para uma criança fazer. E essa criança chegou na fase jovem, praticou esporte, fez exercício resistido, uma pessoa muito ativa, 20, 25, 30 anos. 30 anos de idade, essa pessoa está no auge da sua força física, né? Estímulo hormonal, estímulo mecânico, né? Então ela está no seu auge. A gente pode dar uma nota para essa fase da vida que essa pessoa está. Vamos dar nota 10. 30 anos de idade, chegou na sua nota 10. As tarefas da vida diária, elas cobram uma nota da pessoa. Então vamos dizer aqui uma nota 4. Esse indivíduo chegou aos 30 anos com uma nota 10, está sobrando 6, a vida está tranquila. Digamos que esse indivíduo, dos 30 aos 40 anos de idade,
ele continuou com a mesma prática, se alimentando bem, dormindo bem, respeitando as pausas, né? Então, ele vai chegar, é possível chegar aos 40 anos de idade com o mesmo nível de força que você tem aos 30. É todo mundo que consegue? Não, não é todo mundo que consegue. Mas é possível, a gente vê no esporte aí alguns indivíduos com 40 anos de idade ainda no auge da sua força. Então é possível chegar até os 40 anos de idade com o mesmo nível de força que eu tinha aos 30, se todos esses itens, né, alimentação, descanso, treino, for otimizado. Daí para frente, mesmo que esse indivíduo continue ativo, né, se alimentando, dormindo, treinando, fatalmente o nível de força vai diminuir. Então vamos dizer que dos 40 aos 50, ele teve uma queda nesse nível de força. Passou para a nota 9. Mesmo se exercitando. É esse mesmo indivíduo. Mesmo se exercitando, a força vai cair. Então ele chega aos 50 anos com uma nota 9, a vida está exigindo 4. Está sobrando ainda, está tranquilo. Dos 50 a 60, continua, mesmo treinando, mesmo se alimentando, mesmo dormindo bem, a força continua caindo. Vai para uma nota 8, dos 60 aos 70, nota 7, 70 aos 80, aí acelera esse processo de perda, já está com uma nota 5, ele está com 90 anos com uma nota 4. O que significa isso? 90 anos, a vida está exigindo 4, ele tem 4. Está difícil fazer as coisas, não está? Está difícil. Mas ele é capaz, ele é autônomo, porque ele tem a quantidade de força necessária, pelo menos para cumprir as tarefas do dia a dia, né? Vamos dar um outro exemplo, uma criança que já não foi muito estimulada. Um detalhe, gasta grande... Um detalhe, rapidinho. Lembrando que quando você fala de vida diária, que ela cobra 4, a pessoa tinha 10 ao longo do... com o passar dos anos, a nota dela foi caindo mesmo se cuidando. Mas assim, só esclarecer que quando o Giba fala que vida diária cobra 4, ninguém está falando de pular, jogar basquete, subir a montanha. A vida diária é o normal, né? Fazer as coisas. Atividades básicas da vida diária. Então, pensando nessa outra criança que gasta grande parte do tempo com o videogame. E jogar videogame não é ruim, né? O ruim é só jogar videogame, é gastar grande parte do tempo onde eu precisaria de uma estimulação óssea, uma estimulação muscular otimizada, né? Brincar, subir em árvore, pular, fazer o máximo de atividades possíveis, e eu estou 99% parado. Isso vai fazer com que a minha infância eu não estou estimulando aí o máximo que eu posso. Dos 20 aos 30 anos, também não sobra tempo, né? Eu não tenho tempo para treinar, isso eu vou fazer quando eu tiver tempo. Eu chego aos 30 anos de idade já com uma nota 8. Mas a vida está exigindo 4. Está tranquilo. Sim. Né? Sim. 30 anos, exige 4, eu tenho 8. Dos 30 aos 40, que se o indivíduo tiver otimizado, esse nível de força é capaz de se manter, mas se não fizer nada, começa a cair. Né? Então, dos 30 aos 40, já tem um decréscimo, ele vai chegar com 40 anos com um nível de força nota 7, a vida está exigindo 4. Tá tranquilo, né? Dos 40 aos 50, a nota dele é 6, né? Já começa a transpirar. Dos 50 aos 60, a nota dele é 5 e a vida está exigindo 4. Já está bem difícil. Aí, em função do tipo de vida que essa pessoa levou, ele chega aos 60 anos, mas ele está com obesidade, está com hipertensão, está com doenças associadas. E isso faz com que esse nível de força que ele tem vá lá embaixo. Ele já está com nível 4 e a vida está exigindo 4. 60 anos de idade, já está bem difícil cumprir as tarefas da vida diária. Daí para frente, uma queda. Né? Teve uma queda, fraturou, o nível de força cai muito rapidamente. O nível de força dele é nível 3. Só que a vida está exigindo 4. Aos 60 anos, essa pessoa já está dependente. Tá certo? Então, essa analogia que eu queria fazer para justificar a importância da manutenção da força com exercício resistido. Eu não vou falar musculação, que é pecado falar essa palavra. Eu vou falar exercício resistido. Transformar ela num pecado, né? Com relação à nossa massa óssea, nossos ossos, né, o nosso esqueleto,
ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? E a fase mais importante aí desse desenvolvimento é lá da infância até os 17, 20 anos, para os homens, 16, 18 para as mulheres, isso varia, né? Dos 30 anos em diante, o osso ele já começa a sofrer um processo de desgaste, vamos dizer assim. Ele vai se modelando, né? Ele vai sofrendo um desgaste e vai recuperando, vai desgastando e vai recuperando. Mas, novamente, a composição do osso ela é extremamente importante nessa fase da infância até a fase lá dos 20, 18, 17, 18 anos. Então, o máximo de estímulo tem que ser feito para quê? Para criar essa reserva, que o professor Carlos falou, quando a gente tiver mais idoso. Né? Precisa desenvolver essa reserva. Os nossos ossos, eles funcionam como depósitos de cálcio. Né? E da mesma forma que para eu desenvolver a minha força muscular, eu preciso de estímulo, o osso também precisa de estímulo para se desenvolver. Para a qualidade óssea, 3 coisas são extremamente importantes, né? Uma alimentação rica em cálcio e outros substratos aí, um nutricionista vai dar a informação mais precisa, né? Do tipo de alimentação que a gente deve ter, e o médico vai dizer se você vai precisar de uma suplementação, que tipo de suplementação, que quantidade de cálcio você vai precisar. Um segundo elemento imprescindível é a exposição ao sol e à vitamina D. E aí você vai negociar com o seu dermatologista também, que não são todas as pessoas que podem tomar sol em qualquer momento. Muitas vezes é necessário uma suplementação, mas algo que suplementado que pode ser bom para um, pode ser um veneno para outro. Então, cada caso é um caso. A gente precisa se cercar de profissionais para ter essa informação. Agora, o exercício físico, que é a nossa área, ele é extremamente importante nesse processo de aumento da qualidade do nosso osso, vamos dizer assim. Você quem já teve a oportunidade de ficar imobilizado, né, ficar restrito acamado, né, quando a gente fica acamado, imobilizado por muito tempo, e a gente não dá esse estímulo, né, a gente chama de estímulo pisoelétrico, né, para o osso, ele vai ficando mais frágil, vai ficando mais poroso. Né? Então, o simples fato de andar, de caminhar, já é um estímulo, né, de estresse que o osso precisa para se recompor. Né? Então, esses 3 elementos são imprescindíveis na nossa vida para que nossos ossos tenham qualidade. Alimentação rica em cálcio, se o médico achar necessária a suplementação de cálcio. A exposição ao sol e vitamina D, se o médico achar necessário fazer a suplementação de vitamina D. E os exercícios, principalmente os que têm estresse de compressão. O que seria estresse de compressão? Quando o osso ele é comprimido, né, de cima para baixo. Então, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo, quando a gente está fazendo exercício resistido, a gente está dando esse tipo de estímulo pisoelétrico aí para os ossos. Sim. Sou eu? É você, professor. Ô, Giba. Também estamos 2, é fácil de descobrir. Não, fantástico. Assim, primeiro que essa analogia que você fez anteriormente, ela é de fundamental importância quando a gente coloca em números, uma escalinha simples, né? De nota de 0 a 10 e tudo mais. Até porque fica muito... Imagino que fique claro os 2 perfis de vida, né? Porque a vida ativa, mesmo a vida ativa, vai te fazer chegar aos 90 anos empatando, digamos, né? A vida vai continuar cobrando. Sentar, levantar, cuidar da casa, fazer compras, subir escadas, descer ladeiras, empurrar e puxar as coisas, isso vai demandar a nota 4 que você bem estabeleceu aí. E eu vou além, eu acho que o que a gente mais quer, que aliás envelhecimento, deixar claro uma coisa, né? O envelhecimento ele também se tornou na nossa sociedade, que tem diversos problemas de interpretação das coisas, mas se tornou uma coisa evitável, né? É como se o envelhecimento em si fosse uma doença, e não é, o envelhecimento é um processo natural,
né? Eu lembro muito da minha tia falando que no aniversário dela, um colega foi dar os parabéns para ela, e eu falei, espero que você não envelheça. Ela, porra, você quer que eu morra cedo? Porque assim, eu quero envelhecer, né? Envelhecer faz parte, isso Sim, vai significar que eu não morri cedo. Mas sim, o envelhecimento traz, no âmbito familiar, por exemplo, a possibilidade de ter netos. Quantas vezes a gente convenceu alunos a treinar, porque assim, mas eu acho musculação chato. Só vou fazer um adendo aqui, você falou que musculação é pecado, não sei o quê, porque, enfim, esse nome se tornou uma coisa absurda. Mas como eu sou um pecador, eu vou falar musculação bastante, tá? Eu vou falar bastante o termo musculação. Musculação, musculação, musculação. Então, a gente convence, às vezes, mas musculação é chato e tal, mas assim, como é que tá quando você vai pegar o neto no colo, né? Como é que tá quando você vai fazer as suas atividades, brincar, né? Daqui a pouco a gente vai compartilhar alguns casos que a gente atendeu e visualizou, enfim, ao longo da nossa prática, mas ter uma vida ativa vai fazer você chegar nos 80, 90 anos dando conta com a autonomia que você falou, mas se não tiver a atividade, né, se tiver com a vida inativa, além de chegar com pouca força, a chance de chegar com doenças é grande também, né? Você bem lembrou que a inatividade física muito provavelmente vai, né, associada à alimentação e à genética, vai levar a um quadro de diabetes, a um quadro de dislipidemia, né? Então, assim, o excesso de gordura no sangue, e assim por diante. Acho que é importante ressaltar que, assim, quando a gente fala da questão óssea, você citou no começo da conversa, o alerta para os acidentes domésticos, para a prevenção de quedas, mas o quanto isso acontece em casa, né? O quanto isso é reflexo de acidente doméstico. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. É um termo muito famoso que é a prevenção de quedas, e eu não sei se eu estou inventando moda, mas eu chamaria de preparação para a queda. O treino, ele não previne a queda. Muitas vezes a queda é inevitável, ela é repentina, ela é um acidente, né? Só que uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais forte, né, uma pessoa que tem mais força muscular, ela se prepara melhor para uma queda que muitas vezes é inevitável. Então, com a velocidade dos movimentos, com boa mobilidade que é trazida pela musculação, né, a musculação traz boa mobilidade para as articulações, ela consegue se prevenir, se precaver, se proteger de acidentes maiores. A gente tem casos de idosos que quando sofrem uma queda, eles não têm tempo de colocar a mão na frente, seja da parede ou do chão, e inclusive lesionam o rosto, fraturam o nariz e tudo mais. Onde que a musculação é importante nisso que o Giba estava falando? Bom para o osso, além de toda a questão nutricional que o Giba comentou, bom para o osso é impacto e compressão. Essas duas coisas, elas são fundamentais para um osso saudável. O impacto é muito bom, mas não é seguro para todo mundo. A compressão ela é sempre boa e sempre segura. Então, aproveitando para tirar um outro mito aí da musculação, até hoje, né, a gente já está em 2020, assim como tantos retrocessos que a gente enxerga em outras áreas da nossa vida, existe retrocesso no exercício também, né? Até hoje tem gente falando que musculação é exercício de impacto, mas musculação não tem impacto. Vamos definir aqui impacto como desaceleração brusca de um movimento. Então, saltar tem impacto, chutar tem impacto, dar um soco tem impacto. Nas lutas tem impacto. Na musculação não tem impacto, mas tem a compressão óssea que o Giba falou. E isso é muito importante para esse efeito piezoelétrico que mantém a maturação e a saúde dos ossos. Nesse sentido, eu não quero ficar aqui só defendendo a musculação. Eu, como profissional de educação física, eu quero defender todos os exercícios físicos. Como eu falei no começo, todos eles fazem bem para a saúde, todos eles trazem benefícios para a saúde. A minha única lembrança de sempre, e sempre vai ser até que se mude
o mundo, a gravidade, ou o planeta, o meio que a gente vive, é que a musculação é que torna você independente e autônomo para fazer os outros, né? Então, eu quero dançar, quero andar de skate, quero nadar. Faça a musculação para fazer tudo isso com boa autonomia, com boa saúde e tal. Aí, falando sobre o treinamento resistido, a gente ainda não entrou nas perguntas, mas teve uma pergunta que vai de encontro com o que eu quero falar, que é se o idoso, a Luciane perguntou se o idoso pode recuperar a força, caso ele não tenha feito, não fez a vida inteira, mas ele começa a fazer, ele começa a fazer. Posso? Pode falar, pode falar. Eu queria responder essa questão. Manda ver. Esse foi o tema de um trabalho de revisão que eu fiz, né, para um curso de pós-graduação, que foi um estudo com nonagenários. O autor do estudo foi Fiataroni. Nossa. Ele pegou idosos de 90 anos de idade, né, só acima de 90 a 100 anos, alguns cadeirantes, alguns que andavam com bengala, principalmente só por falta de força muscular. Não tinham força muscular para se manter em pé, para deambular, né? E colocou esses idosos, se não me engano, 8 semanas para fazer exercício resistido. E eles tiveram um aumento, né, resumindo, né, tiveram um aumento de força de até 200%. Esse aumento de força foi suficiente para que algum desses idosos que andavam de cadeira de rodas passassem a andar com bengala, e acho que um que não andava de bengala passou a andar sem bengala porque teve um grande aumento de força e foi suficiente para voltar a deambular. Perfeito. E acho que uma coisa importante que você falou, bom, primeiro que Fiataroni é uma referência para quem estuda o treinamento de força e idosos. Então, os profissionais que estão aí, ou estudantes, Fiataroni, joga esse nome no PubMed, que a gente vai encontrar bastante coisa. E aí, Giba, eu queria, em cima do que você falou, destacar uma coisa importantíssima, que eu acho importante, que é, quando a gente fala de musculação, a gente tem 2 efeitos possíveis, 2 fenômenos que acontecem com quem treina, que é o aumento da força e o aumento da hipertrofia, o aumento do tamanho da fibra, né? Porque quando que nem eu falei, o termo lá que é preconceituoso, que eu falei que é pejorativo, que é o marombado é um cara grande, ele é volumoso, ele faz musculação e o que a gente está vendo ali é uma resposta de volume, o aumento do músculo. A hipertrofia é o aumento do músculo. Consequentemente, tem ganho de força também, né? Porque o aumento da força é uma questão de função. Aumentar a força aumenta a função. A função é andar, agachar, levantar e tudo mais. Mas a hipertrofia é o aumento do volume. É fundamental entender que hipertrofia está relacionada à genética. Nem todo mundo que treina cresce, né? Muita gente que treina para crescer, treina por volume. Nem todo mundo consegue porque nem todo mundo tem genética para crescer. Mas o importante é que a musculação ela sempre aumenta a força. Quando você fala do exemplo dos nonagenários, e eu li esse estudo também, eles não viraram idosos fisiculturistas. Ou seja, não teve aumento expressivo do volume dos músculos desses idosos. E outra, um número como 200%, 300% é um número que assusta. Porque quem está assistindo a gente deve pensar assim, nossa, então o velhinho, a velhinha da cadeira de roda fizeram força e aumentaram 200% a força. Ficaram grandes? Não, porque não ficaram volumosos, não tiveram hipertrofia. Aumentaram a força, a função, né? Até porque se você considerar um idoso de 90 anos que ou está numa cadeira de roda ou usa uma bengala, as cargas que esses idosos usaram, elas também não são grandes cargas. Elas precisam ser cargas boas para eles, que é um outro mito da musculação, que é, musculação é sempre pesado, né? Eu tenho medo da musculação, a classe médica, em grande parte, né, médicos desatualizados, têm medo de orientar a musculação por vários fatores, mas é o medo da carga. Mas assim, vale ressaltar aqui que para a gente, o halter de 1 kg é musculação e uma barra com 200 quilos é musculação. Então, a resistência, inclusive, pode ser feita com elástico, assim por diante.
mas faz aumentar a força, e como o Giba bem lembrou, foi o suficiente para que idosos com cadeira de roda melhorassem sua função. E aí a gente volta no exemplo que o Giba deu da autonomia. De repente eram idosos de 90 anos que estavam ali com uma, vamos imaginar, com uma nota 2 e a vida cobrando 4, né? Estava devendo 2. Talvez esse cara, essa pessoa, não foi para uma nota 7, 8. Ela não virou super idoso, mas ela empatou, ela conseguiu dar conta de algumas atividades da vida diária, né, Giba? Sim. Vou dar um exemplo prático também, aproveitar que a minha chefe tá aí assistindo também. De um exemplo que nós tivemos de uma idosa, que ela teve um AVE, sim, e a cuidadora dela também era idosa, era uma irmã também idosa, e a equipe, né, foi chamada lá para que a gente conseguisse criar uma situação que ela conseguisse se alimentar melhor, porque ela estava se alimentando deitada e isso estava causando um refluxo, né? Então, foi eu, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, nós fomos para ver como é que a gente poderia desenvolver uma situação melhor para se alimentar. Então, no primeiro momento, começamos lá a ajustar a altura, exercícios de mobilidade e tal, e ela começou a responder esses exercícios, começou a melhorar. E aí, fomos desenvolvendo exercícios de força, basicamente trabalho com TheraBand, com T-ball, com as bolinhas pesadas e tal, ela foi respondendo. Resumindo, né, a gente pensou numa situação de ela sair do quarto para se alimentar, pelo menos, na cozinha, junto com a irmã, né, porque ela tinha dificuldade para transferência para a cadeira. Sim. Enfim, ela começou a andar de andador, estava restrita ao leito, né, por falta de estímulo, teve o AVE, mas a cuidadora idosa também não tinha como estimular. Nós passamos aí toda semana lá, criamos um programa de exercícios no quarto dela. Resumindo, ela voltou a deambular com o andador, né? Assim, a força dela aumentou absurdamente, porque o potencial de aumento era grande, né? Assim, como não foi nada estimulado, estava lá embaixo a capacidade dela. Foi estimulada com faixa elástica. No caso dela, o treino resistido foi com faixa elástica e bolinha pesada. Sim. Não, então, foi uma forma de resistência, né? Ela criou resistência e tem a questão do movimento, o movimentar-se, né? A gente já, há um tempo, o Giba também tem a especialização dele em fisioterapia, em questões da fisioterapia, a graduação é educação física, né, Giba? Mas você buscou esse conhecimento da profissão da fisioterapia. E assim, a gente já abandonou, já faz um tempo, que não é o repouso que vai salvar, né? Na verdade, o repouso vai, como eu posso dizer, acelerar a escada rolante que está para baixo, né? É o movimento. Sim. Então, hoje a gente já considera, acabei não falando, enfim, né, a gente não perde muito tempo falando da experiência em si, mas boa parte da minha experiência foi trabalhar em hospital, né? E dos projetos que a gente trabalhou, o meu colega especificamente trabalhou com sobreviventes ao câncer de mama. Então, deve estar assistindo aqui o Rafa, a gente fez a mesma especialização e alguns centros mais atualizados já consideram a musculação no leito, né? Então, passou por uma cirurgia, passou por algum procedimento, seja um evento cardiovascular, um infarto, alguma coisa, a gente vai fazer musculação no leito. Mas como assim? Eu vou levar o supino? Não é levar o supino para o hospital, né? Mas a gente vai levar o pezinho, o elástico, a toalha, ou que seja uma resistência manual. A gente tem diversas opções. Um profissional bem atualizado, bem orientado, vai conseguir, com a própria mão, muitas vezes, né? E acho que é isso que é bacana da gente esclarecer. A diferença entre fisioterapia e musculação adaptada não existe muito na nossa prática, né, Giba? Tem uma hora que essas áreas se confundem. Uma pessoa que passa por um acidente, por uma cirurgia, é fundamental que ela faça fisioterapia por uma etapa. Chega a uma etapa que a clínica, o profissional de fisioterapia, ele vai orientar, fala, você precisa de um pouco mais. Antigamente, a gente não tinha uma academia, um espaço preparado ou profissionais atualizados para pegar nessa fase ou nesse momento essa pessoa que ela precisa de mais do que a fisioterapia, mas ela não pode ainda para uma academia convencional fazer qualquer coisa.
Aí é que entra essa especialização, esse tipo de profissional, por exemplo, que é o Giba, de entender o que é treino para condicionamento, pegar uma pessoa jovem que quer, tem objetivos esportivos, mas ao mesmo tempo consegue, nós como profissionais de educação física não podemos chamar de reabilitação, mas é o que de fato a gente faz, né? Um treino adaptado para quem tem dor, para quem tem doença e tudo mais. Então, acabou a fisioterapia, tem um meio termo ali da academia convencional, onde a gente atua, né, Giba? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu já trabalho há alguns anos com isso, e eu tive a sorte de ter colegas fisioterapeutas muito generosos, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um trabalho integrado muito bacana, onde fica muito claro até onde é a função da educação física, a partir de onde, até a partir de onde é o trabalho da fisioterapia, onde é o trabalho da educação física e quando é que elas podem caminhar juntos e quando tem que caminhar separado, Sim. né? Então isso, para mim, foi um ganho muito grande, eu aprendo bastante, acho que a gente consegue fazer uma troca legal. Algo que eu quero deixar claro também, né? Sobre a importância das atividades que nos trazem satisfação. Sim, só um detalhe, Giba. Né? A hora que eu comecei, abriu aqui, tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos. Para acabar? Aí, assim, a gente não prometeu nem nada, nem estava no nosso plano. Mas, se for preciso, a gente abre outra e despede com calma depois? Isso, a gente abre outra e abre só para perguntas. Legal. Tá? Só encerrando aqui. Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que procurar a atividade que nos dê prazer. Eu gosto de nadar, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer hidroginástica, eu gosto de fazer natação, faça, né? Não deixe de fazer, mas complemente. Não existe nenhum tipo de atividade que seja completa, essa atividade ela é completa, ela sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, assim, faça o que te dá prazer, o que te motiva, né? Mas não deixe de fazer aquilo que vai te manter ativo, que vai dar qualidade para isso que você quer fazer. Sim. Certo? Exatamente. É isso. Não, e assim, é fantástico. A gente, para se despedir com calma, pessoal, então é o seguinte, a gente vai só encerrar aqui falando alguns recados e tudo mais. Vamos abrir outra, então quem está aí, volta, porque a gente vai abrir outra, inclusive, para responder com calma algumas perguntas. O que eu não podia deixar de falar já faz um tempo, já faz algumas semanas que o Giba tem colocado alguns vídeos no YouTube, né? E são aulas completas que o Giba tem, inclusive, o cuidado de colocar lá. Aula para público idoso, aula com intensidade intermediária, aula para adultos. Então, por favor, procure o canal de aulas lá do Giba, Gilberto Almeida, porque tem muito a ver com o trabalho que a gente desenvolve junto, né, Giba? Na verdade, você começou, inclusive, a fazer para pessoas que você já conhecia, mas estando na internet, outras pessoas vão acessar aquele conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente porque você faz a aula completa, são 30 minutos, 25 minutos, da sua atuação na orientação ali, né? Eu vou além disso. Se quiser ir no meu canal, vá. Mas eu gostaria que as pessoas procurassem os profissionais de educação física. Perfeito. Que elas têm contato. Perfeito. Então, assim, tem inúmeros profissionais que ministram cursos, treinamento para você fazer em casa, o professor Rodrigo Prado, o professor Rodrigo Pan, tem inúmeros profissionais aí muito gabaritados, e eu acho que as pessoas devem tentar, nesse momento, se aproximar dos professores que elas conhecem, que elas têm confiança, que se esse professor não puder orientar o exercício, mas pelo menos indicar, faça aquilo outro, dê um norte, né? Eu acho que é importante nesse momento a gente se cercar de bons profissionais e tem muita gente boa na praça, né? Então, a minha sugestão é que cada um procure o professor que tem contato lá da academia que você treina, né, que você confia e tenta buscar essa informação, que tipo de atividade que é apropriada para você, que ele te conhece, né? No momento tem bastante aula na rede, né? Bastante informação. Sim. E será que cada atividade é apropriada para a gente?
né? O ideal é uma proximidade maior. Perfeito. A gente vai continuar, tem 5 segundos, está encerrando, a gente vai voltar.